E ao contrário do que se imagina, as causas são mais psicológicas do que físicas. Quer dizer, as pessoas têm algum tipo de preocupação, alguma depressão, ou medo, ou alguma ansiedade, e isso acaba levando o homem à ejaculação precoce. Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito sério, Dr. Marco Fabiano Venturi, que é urologista. Tudo bem, Dr. Marco? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão Você estranhou esse silêncio do nosso amigão da galera ali? Realmente... É porque a questão é psicológica mesmo, né? Demorou ele pensando... E pelo jeito nem todo mundo gosta de admitir, né, que já teve alguma... É verdade. Um abraço, Ferreira. Um abraço, uma boa tarde. A ejaculação precoce, ela é muito frequente, muito mais frequente do que a gente pensa. É a causa de 50% dos homens terem durante a vida, 50% dos homens durante a sua vida sexual vão ter ou já tiveram ejaculação precoce, né? E então ela é a maior causa de impotência sexual, porque ela é classificada dentro do grupo das disfunções sexuais. Como disfunção, é uma disfunção sexual, a antiga chamada impotência sexual. Então ela é tão frequente, a gente precisa conceituar o que é uma ejaculação precoce, né? E o que é? A ejaculação precoce é que é a ejaculação rápida, né? Quer dizer, quando a pessoa penetra, né, a sua parceira, ele tem uma ejaculação com menos de 5 minutos, por exemplo. Ou então uma outra classificação é que quando, a maioria das vezes, mais da metade das vezes, o homem ejacula ou tem orgasmo, né, antes da sua parceira, independente do tempo. Então tem duas classificações. Mais da metade das vezes a ejaculação do homem antes da parceira, não consegue esperar sua parceira, ou a média de tempo seria 5 minutos. Se for menor que 5 minutos, é precoce. Essa que você falou no elevador, ela é super precoce, né? É ultra rápida, né? Aí e como você disse, como é um problema, isso, né? É um problema psicológico, na grande maioria das vezes. Já foi provado em pacientes que tiveram que fazer a cirurgia retirando a glande, que é a cabeça do pênis, né? A glande, por um tumor ou por alguma causa, né? Tumoral, maligna. Então já foi tirado, já foram feitas pesquisas. Quem tinha a ejaculação precoce, depois, com aquele coto peniano, conseguia ter relação sexual, continuava ejaculador precoce. Então se pensava que era a sensibilidade do pênis. Muitas cirurgias de postectomia, que é a cirurgia de fimose, já foram feitas pensando que a pessoa ia aliviar sensibilidade, alguma coisa assim. Mas não é. O tratamento ideal, a gente vai falar daqui a pouco, é outro, e não é retirando a pele em excesso, não é por aí. A frequência da ejaculação precoce é que mostra a gravidade do problema, né? Quer dizer, se alguém tem uma vez ou duas, não é tão sério quanto ele ter toda vez que vai manter relação sexual. Pelo jeito é isso, né? Perfeitamente. A pessoa tem dois tipos de ejaculação precoce, basicamente. A primária é quando, a partir da adolescência, você já tem a ejaculação precoce. O primeiro contato sexual já começa a pessoa a ser ejaculador rápido. Então, a partir daí, ele sempre é ejaculador rápido. É um pouco mais difícil de tratar. Geralmente precisa de um tratamento mais prolongado, porque ele é primário desde então. Alguns traumas, alguns medos, algumas ansiedades da área sexual, depressões, coisas que aconteceram no passado, tratamento que vem lá de jovem, bem de novo, de criança. Então, quando chega nessa fase, aí tem esse problema. Quando ela é secundária, ejaculação precoce secundária, é que acontece durante a vida. Pode ser em qualquer fase da vida, em qualquer idade, em qualquer fase. Quer dizer, a pessoa por um estresse, preocupações, dívidas, problemas de depressão, medos, os mais variados, que levam a pessoa a ter estresse. E o tratamento? Então, o problema é psicológico, e aí depois que sai dessa fase, costuma voltar a melhorar. E o tratamento? Então, o tratamento você aborda com a história do paciente, faz uma análise, se a ereção está normal, porque a ereção é a rigidez do pênis, que pode estar associado à ejaculação precoce ou não. Tem paciente que tem problema de ereção, perde a ereção, e aí ele passa a ser ejaculador precoce porque ele sabe que vai perder a ereção, então ele passa a querer resolver o problema rapidamente. Você está entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, se tiver associação ou não, muitas vezes não tem, você vai tratar com esse problema psicológico com medicamentos. São medicamentos à base de ansiolítico, que quer dizer que quebra, que diminui a ansiedade, medicamentos antidepressivos, que são usados inicialmente por 3 meses, 2, 3 meses, depois reavaliada a dose, ver se precisa continuidade. Alguns precisam ficar tempos tomando, ajustada essa dose,
porque esse medicamento pode causar alguns transtornos, tipo acalmar demais, vamos dizer assim. Dá até sonolência em alguns, que dá algumas vezes inicialmente, depois se ajusta. Então você tem que ver se a dose é de mais, é de menos, se melhorou o tempo que ele queria, se está conseguindo ficar quanto tempo. Então, quer dizer, é um medicamento. A gente não pratica, principalmente pacientes abaixo de 40 anos, 45 anos para baixo, injeções no pênis, que faz uma espécie de ligação direta, que é uma injeção para deixar rigidez no pênis. O pênis rígido e a pessoa resolver ejacular. Isso não é recomendável até 45 anos? Não é recomendável, não tem uma idade assim. Idade alguma, né? Mas assim, a pessoas muito jovens, abaixo de 45, 50, não é recomendável, porque o risco de priapismo, que é a ereção prolongada por mais de 3, 4 horas, que pode ter lesão irreversível do pênis, que o risco de fibrose no pênis, quer dizer, o pênis pode ficar rígido e até tortuoso, que se chama síndrome de Peyronie, pode facilitar essa síndrome de tortuosidade, diminuição do pênis com fibrose, dificuldade da própria ereção em si. Quer dizer, é uma espécie de ligação direta que deve ser recomendada só mais à frente, quando a associação e os tratamentos com medicamento não resolveram. Ok. Certo? Doutor Marco, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Sempre...